No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Estamos de volta, hoje direto do Mirante Burger, que empresta esse cenário fantástico, que traz aí a oportunidade de você ter um jantar de classe, um jantar gostoso, com um bom tempero e uma boa companhia. Isso não faz mal para ninguém, gente. Você está sem fazer nada, pega no final de semana, venha para cá, vem aqui no Mirantes Burger e traga a sua esposa, venha passar momentos agradáveis, olhando para esse rio lindo. E aí você vai estar em sintonia com a natureza. Isso é muito importante. Hoje, com a honra e o prazer, e lembrando que o Mirantes Burger tem a sua linha direta através do 98422-7902 e o 98424-6540. Então, você tem aí aquela cerveja gelada aberto de segunda a segunda para almoço e jantar e para uma hamburgueria também. Você quer um lanche? Você vai ter aqui, tem mais variados lanches que você possa imaginar e com aquele sabor inigualável. A cerveja é gelada, como eu já falei, drinks variados e ainda um pirarucu à milanesa, umas tiras de pirarucu e olha, junto com uma cervejinha gelada. Gente, invente coisa boa, porque melhor acho que não tem. Então, você ainda tem também uma parmegiana de carne, um bife à parmegiana é muito gostoso e muito saboroso. Frango a passarinho e também você tem para tomar uma cervejinha gelada, um franguinho a passarinho, bem fritinho. Gente, é isso e muito mais. Costela de tambaqui, o nosso tambaqui famoso, que vem com uma costela frita e olha, muito, muito, muito bom. Filé com fritas e também o frango a passarinho, como eu já falei. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Aliás, é isso mesmo, membro da Sociedade Brasileira? Não, da Academia. Da Academia. Mas eu sou membro da Sociedade Brasileira. Também, né? Membro da Academia Brasileira de Mastologia e também membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Linha direta com o Dr. Gerson Mourão, 99981-8994. Doutor, agora eu queria entrar num assunto que eu acho que é bastante polêmico também, que são os hormônios. Como é que é o comportamento, como é que os hormônios, como é que ele age nos organismos, seja do homem e seja da mulher, ou se há uma diferenciação, ou se há um processo único? Pergunta difícil? Não, interessante sua pergunta. Porque assim, quando você olha um menino e uma menina e que a menina ainda não menstruou, você vai perceber uma coisa, que a menina é igual ao menino. Né? Ela está coberta aqui, não tem seios, né? Não tem nada. Aí no momento em que ela menstrua, o que acontece? Muda tudo. Ela começa a aparecer os seios, as gorduras da mulher vão ficando em alguns locais, né, do corpo, diferente do homem. Então isso tudo pela ação hormonal. Tem um fato histórico, já que está falando sobre o negócio de hormônio, de uma peruana chamada Lina Medina. Ela menstruou com 3 anos e engravidou com 4 anos de idade. Entendeu? Para você ver o quanto a questão hormonal ela desperta o... Mas os outros órgãos estão preparados para receber essa gravidez, doutor? Ela teve, eu vou te responder de outra forma. Ela teve, lógico, não foi um parto normal, ela não tinha estrutura para uma criança de 3,2 kg sair pela vagina dela, a criança. Foi feita uma cesárea. Doutor, então, até que ponto esses hormônios contribuem para os cânceres, para o surgimento desses cânceres? Assim,
Os hormônios em si, a primeira coisa que tem que ser entendido em relação aos hormônios, e de uma forma muito clara, é que o hormônio, ele não causa câncer. É mesmo? Aí a gente fala, pô, mas há pouco tempo você não falou que causava? Não, ele não causa câncer. Então, o que é que o hormônio faz? Ele acelera um câncer que está escondido na pessoa. Porque o câncer... Ou seja, ele alimenta, né? Exatamente. Porque o câncer, assim, nós não sabemos exatamente a causa. Nós só sabemos que ele inicia por uma alteração genética lá que aconteceu nele, e ele está lá, ele começa a se multiplicar. O que é que o hormônio faz? O hormônio multiplica mais rápido aquelas células, portanto, ele tende a aparecer mais rápido. E esse processo é assintomático? Assim, de um modo geral, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Se o câncer fosse sintomático, todo mundo descobriu o seu câncer. Tinha uma dor no peito, era um câncer, tinha uma dor na cabeça, tinha uma perna, mas ele não é. O segredo do câncer é que ele cresce lentamente, portanto ele não gera dor. Por exemplo, um nódulo de mama pode levar até 10 anos para chegar a 1 centímetro. Então, ele cresce muito lentamente o câncer. Então, regra geral, câncer não causa sintoma na sua fase inicial. E esses cânceres é só na mulher, doutor? Não, mulher e homem. E o que no homem a gente teria no homem e na mulher? Vamos começar pela mulher. O que a mulher teria como sintoma? E depois o homem? Vamos lá. A mulher, no caso do câncer de mama, o que ela vai sentir? O principal nem sintoma, sinal que ela vai ter é um caroço na mama, que ele não desaparece após a menstruação, ele é duro como uma pedra e você não consegue mexer ele na sua mama. Indolor? Indolor. Esse é o segredo dele, indolor. Meu Deus, E aí existe uma grande diferença entre o câncer de mama na mulher e o câncer de mama em homem. Pois é, olha isso só, é que eu acho esquisito. Como a mulher em torno de 40 anos, que começa a aumentar a quantidade dos cânceres, no homem é a partir dos 60. Né? E como é que ele surge no homem? Como nós, homens, só temos mama atrás do bico do peito, é ali que vai aparecer o câncer no homem. E você palpa igual o câncer da mulher, ele é indolor, duro e que não se mexe muito bem, ele fica preso na estrutura. Essa dosagem hormonal do homem, ele começa aparecendo o que especificamente? Quando se há uma disfunção hormonal, qual é o primeiro start que a pessoa tem que ter para procurar um especialista? O primeiro start que você tem que ter está relacionado à potência do homem. O grande indicador da falta de hormônio no homem é a potência sexual dele. Ele começa a ficar mais acomodado, mais dorminhoco. Exatamente. Olha aí, Samuel já está passando por essa fase. Os primeiros sinais seriam esses. E o próprio cansaço, né? Uma indisposição. Indisposição. Né? Então, o hormônio ele melhora essa. Nem se fala de Edson Vieira. O Samuel que está com 60 já está passando essa fase. Só imagina então quem está com 70. Doutor, vamos entrar agora num assunto que eu sei que é a menina dos seus olhos. Porque eu vejo a sua luta, eu acompanho e tenho prazer em acompanhar gratuitamente todo o seu esforço em trazer para a nossa sociedade uma vida melhor, uma vida mais prazerosa, uma oportunidade de se ter um diagnóstico a tempo real, de ter um diagnóstico capaz de fazer com que você tenha possibilidade de cuidar, de ainda ter uma qualidade de vida razoável. Estamos falando de 50 anos de Fundação SECOM, dos quais o seu 5º ano de gestão. Como é que tudo começou, doutor? Edson, tem uma coisa... desejo grande, né? Foi um desejo mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Nesse encontro que foi ontem da Assembleia, eu fiz questão de mostrar
a situação da população que existia na década de 70, quando foi criado o SECOM, e a situação das pacientes que nós temos hoje. Nós tínhamos uma população de 900 mil habitantes na década de 70 e o SECOM só tinha 20 leitos. Por que isso? Porque as pessoas morriam muito cedo das doenças infecto-contagiosas. E aí elas não chegavam na idade do câncer, por isso que morriam cedo. O que foi que aconteceu? O surgimento do maior movimento da história do mundo, que foi o SUS, ele permitiu que as pessoas envelhecessem. Então é por isso que hoje nós temos uma população não de pessoas jovens, mas de pessoas mais idosas. E como o principal fator do câncer é a idade, como nós temos uma população mais idosa, nós temos um número maior de pessoas com câncer. Então, hoje o SECOM, nós estamos vivendo esse grande drama pela grande quantidade de pessoas que nós atendemos lá. Doutor, a gente vê e já acompanha há algum tempo que nós vamos fazer 40 anos de programa e desses 40 anos nós temos 40 anos também falando de saúde e acompanhando essa parte que nós hoje focamos muito grande. E no passado nós vimos muito que não se tinha grandes investimentos na saúde, principalmente nos cânceres. A pessoa chegava acometida de um câncer, vinda de um interior qualquer da vida, até que ela se reencontrasse dentro do sistema, já estava muito avançado, ela acabava morrendo. Hoje a gente vê, já investimentos, como é o caso que a gente tem que salutar aqui, o deputado delegado Félix, que ao invés de pegar 9 milhões e levar para uma comunidade e ter lá 600, 800 mil votos, ele trouxe para a saúde, porque ele deu o seu próprio depoimento, ele passou por isso, ele precisou da fundação, ele foi servido. Então, nada melhor do que você fazer o que você já foi servido, você fazer para as outras pessoas que precisam ser. E hoje a gente vê investimentos altos, a gente vê o SECOM humanizado, a gente vê algumas dificuldades, que são o RH, como a doutora Mônica bem colocou, mas está aí, está acontecendo. Hoje a Fundação SECOM é referência no Brasil, no mundo. Por quê? Porque consegue atender gratuitamente as nossas pessoas. É um atendimento humanizado? Não. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que procuram é muito maior do que a capacidade de se atender. Hoje a dificuldade é muito grande. E eu queria ouvir o seu preâmbulo de tudo isso. Edson, a primeira coisa, nós temos que entender algumas coisas sobre a nossa gestão. Eu assumi em 2019, os 2 anos seguintes a pandemia nos pegou. Restou um ano, e foi isso que eu disse na Assembleia. Um ano nós geramos uma revolução. Por que nós geramos uma revolução? Nós geramos uma revolução porque nós pegamos o SECOM com 51 itens do Ministério Público em cima da gente e nós conseguimos resolver 48. Por exemplo, você colocar uma estação de tratamento de esgoto, que a água caía dentro, isso é uma questão. Resolver essas 2.500 biópsias, nós resolvemos. E aí nós criamos 2 grandes estruturas nesse momento. Uma foi de, através de um acordo histórico com a Prefeitura, a gente diminuir o tempo que uma mulher palpava um nódulo e ela ia ser atendida, que é em torno de 14 meses. Hoje nós conseguimos diminuir para 4 meses. Então, essa é uma vitória da nossa gestão. A segunda vitória da nossa gestão vai ser o surgimento do CEP-Colo, porque o CEP-Colo definitivamente vai mudar a história do câncer no Estado. Eu já vi as datas de inauguração, um fala julho, outro fala agosto. Não, em agosto. Vai ser agosto, está muito em cima. Vai ser agosto. Doutor, equipamentos hoje, o que a gente pode dizer? Como é que está posicionado o SECOM? Atual, médio ou passado? Não, assim,
O passado nós só tínhamos cobaltoterapia, né? Dentro da Fundação SECOM. Que aliás já não se usa, nem se usa mais, não, né? não usa assim. E aí, o que é que você fazia? Você mandava muitas pessoas para fora. E o SECOM foi evoluindo, né? De um tempo para cá nós temos hoje radioterapia de alta resolução, né? Que são os aceleradores lineares, para tratar patologias mais complexas, como tireoide, que é para fora. Então, isso nós tivemos um avanço muito grande, né, em termos de... Doutor, a gente sabe que existe hoje um mamógrafo de bastante resolução e bastante atual. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Isso foi uma emenda parlamentar do deputado federal na época, o Zé Ricardo. Ele nos deu esse mamógrafo. E olha a história do mamógrafo. Já existiu um mamógrafo no SECOM 20 anos atrás, de 20 anos atrás. Ou seja, era um mamógrafo velho, que coloca muita radiação e a gente não consegue ver muitas coisas. Esse mamógrafo novo, você coloca menos radiação na mulher, você consegue ver muito mais lesões cancerosas nela e tem um terceiro fator importantíssimo dele, que qual é? Ele faz a biópsia. E olha só, ele fazendo a biópsia, nós diminuímos em 15% a internação das pacientes. Vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando